Chegamos a mais um episódio do quadro Enchendo a Carteira no Exterior e hoje falaremos sobre o caso da Netflix, que teve uma queda vertiginosa de quase 35% nos últimos dias. Vale a pena investir? O que aconteceu? E principalmente, como é que você analisa uma queda dessa numa empresa? Então não importa quando você está vendo esse episódio, essa aula vai agregar para você. Se você não conhece esse é um quadro onde, ao vivo, todos os meses, aportamos R$500 no exterior, convertidos em dólar, os maiores ativos do mundo. Esse quadro nosso é dividido em 3 blocos. Primeiro bloco, os resultados nosso do mês, o que aconteceu com o mercado e a nossa carteira. Segundo, a gente faz uma análise dos ativos que vamos investir ou não. E no final, a gente abre ao vivo a corretora e aportamos juntos há mais de um ano em ativos no exterior, R$500 por mês. Vocês gostaram na última vez quando eu inverti, começar sempre com os ativos do mês e depois os resultados. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. E se você não conhecia esse quadro, caiu de paraquedas aqui agora, se inscreve no nosso canal, é o melhor jeito de você nunca perder um vídeo novo e acompanhar nossas séries mensais que agregam muito valor, e você deixar o like nesse vídeo como uma troca para ajudar nosso canal a crescer e continuar produzindo esse conteúdo gratuito que agrega tanto para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Comecemos com o Netflix. O que aconteceu com o Netflix que caiu 35% nos últimos 5 dias? Eu já começo defendendo a teoria que eu prego, que eu vivo, que eu invisto por ela, que o preço de um ativo, ele não importa. Ele é sempre um reflexo do risco do ativo naquele momento. Então, oportunidades em renda variável, elas não existem. O que existe é um risco que você quer correr em detrimento a um retorno que você vai ter. Se você acredita que o mercado, que ele não vai conseguir precificar o risco certo das coisas, que só você está enxergando uma oportunidade gigantesca que ninguém mais está vendo, porque se todo mundo está vendo já está no preço, mas se só você viu não estaria, você se torna uma pessoa arrogante. E o mercado, ele não aceita a arrogância, ele puxa o seu tapete. Então muito cuidado quando analisar qualquer ativo, principalmente os ativos de renda variável. E no caso da Netflix, Matheus, o que aconteceu? Você der um Google Netflix, você vai deparar notícias como essa, falando que o resultado desaponta o mercado e caiu 20% na Bolsa de Nova York no último dia, e na realidade ele caiu 35% se for somar os últimos 5 dias. O que é muito fácil falar que desapontou os acionistas, uma vez que a cotação caiu. Se a cotação sobe, eu estou falando, resultado deixa os acionistas felizes. Muito cuidado com o viés de retrospectiva. O que aconteceu de fato com o Netflix? Lendo essa notícia aqui, a gente vê algumas coisas bem interessantes, tá? Que a gente vai mostrar no site da Netflix como que acontece. O Netflix, ele inclusive ganhou um pouquinho de mercado, tá? O percentual dele de 6% para 6,4% em relação a outros serviços de streaming, mas o que chamou muito a atenção foi que ele perdeu 200 mil assinantes. Isso aqui está destacado na notícia nesse trecho aqui, ó. Destacado aqui que ela perdeu a base de 200 mil usuários na comparação com o trimestre anterior. E se a gente for analisar, inclusive, que ela foi cancelada na Rússia devido à guerra, ela acabou por perder um total de 700 mil assinantes na base da companhia. Isso gerou uma preocupação muito grande em relação à empresa, e o mercado acabou por derrubar a cotação dela de maneira bem expressiva. Se você entrar no site de RI, que toda empresa de capital aberto é obrigada a ter o site de RI, que é Relacionamentos com o Investidor, você vê os resultados quadrimestrais dela. Se você abrir aqui os resultados da empresa, olha que interessante. A receita da empresa nos últimos 4 quadrimestres de 2021 contra o primeiro de 2022, a receita dela foi a maior receita possível, tá? Ela, inclusive, performou melhor que qualquer quadrimestre dos anos de 2021. Qual foi o grande problema da empresa em termos de resultado? O último quadrimestre de 2021. Olhem só que curioso. Ela vinha com lucro operacional, net income e lucro líquido, tá? No primeiro quadrimestre de 2021, 1,7 bilhões. Segundo, 1,3. Terceiro, 1,4. No último quadrimestre, teve um resultado do lucro líquido horrível. A operação dela ficou muito custosa. Ela caiu de 1,4 bilhões para 600 milhões. Caiu menos da metade. E no primeiro quadrimestre de 2021, ela aumentou para 1,6 quase bilhões de dólares de resultado. Só que o mercado derrubou a cotação dela somente agora. Não derrubou no quadrimestre anterior deste jeito. Até se nós pegarmos aqui o histórico da Netflix de preço, olha só que curioso aqui, ó. Em janeiro de 2022, o mercado derrubou muito a cotação dela, que está coerente com o resultado negativo.
coerente com o que eu expliquei para vocês que o mercado precifica um risco, agora ele voltou a derrubar, mesmo o resultado dela, o lucro, tendo sido um lucro positivo. E o mercado quer achar explicações como essa. Saíram os assinantes, as outras empresas estão mais concorridas. Só que se você pegar, por exemplo, e olhar o market share, ela teve um leve aumento de market share. Só que esse aumento dela não foi nominal, foi percentual. Se a gente pegar até aqui no resultado da empresa e descer e olhar o que a empresa comenta sobre os resultados deles, o primeiro quadrimestre é a previsão do segundo, e comentaram o seguinte, que a receita de 10% aumentou, ela aumentou a receita mesmo caindo a base de usuários, porque ela passou um aumento de 8% em cima do valor dela. E é natural que uma empresa, quando passa um aumento de preço, ela perca a base de usuários. Mas pelo resultado do lucro líquido da Netflix, foi uma decisão assertiva. Que ela perdeu a base de usuários, ela valorizou o produto dela e aumentou o lucro líquido dela, inclusive em relação aos trimestres anteriores. O lucro líquido dela nesse trimestre foi de exatamente 1 bilhão 597 milhões. Se nós formos olhar aqui no site do Fundamentei, pegando os quadrimestres, quando que ela teve um lucro líquido acima de 1,6? Foi só no primeiro trimestre de 2021 e nunca mais ela teve um resultado como esse. Então, esse resultado trimestral da Netflix agora é o segundo melhor resultado da história dela. O segundo melhor resultado da história da empresa. E se nós formos fazer uma análise macro dos números da empresa, reparem o seguinte, olha só. Ela é uma empresa que em termos de dívida, tá? Dívida líquida por EBITDA, ela continua praticamente sem dívida. O limite desse número aqui seria 3, que demoraria na teoria 3 anos para conseguir quitar a dívida dela. Se pegar resultado fechado de 2021, mesmo com o último trimestre sendo horrível, ela teve um aumento de margem de 11% para 17%, o lucro líquido acumulado de 5 bilhões, uma receita recorde, um EBITDA recorde, um EBIT recorde, uma empresa que tem um caixa de 6 bilhões, tem uma dívida de 15, mas na parte do lucro líquido, da dívida líquida pelo operacional, é uma dívida extremamente baixa. Olharmos aqui o histórico da empresa como receita, só uma linha reta subindo, o operacional dela acompanhando muito justo, o lucro líquido dela também acompanhando, teve um certo embarrigamento aqui, mas a margem líquida dela, aqui ó, chegou a cair de 7 para meio, 3, 5, 2, 5, 8, 9, 11, 17, mostrou uma recuperação. E é óbvio que isso aqui é uma análise passada da empresa. E o passado não condiz de fato com o reflexo do futuro, é óbvio. A Netflix, se for ler o relatório delas, fala que temos muitos desafios para enfrentar. Isso é uma postura muito legal e transparente da empresa. Nesse próprio relatório aqui em português, ele comenta, a Netflix comenta os desafios. Nosso plano é reacelerar as visualizações, a qualidade da programação, enfim, ela sabe que ela tem um desafio muito grande pela frente. Só que se você investir em uma empresa, você que já é sócio da Netflix, está pensando em sair por conta da queda, você não deveria ter entrado em primeira instância. Tem que entrar ou sair de uma empresa pelos fundamentos, pelo que ele pode ou não fazer por você. E se uma empresa que você quer ser sócio não pode ter um trimestre ruim, você não é de fato sócio. Uma coisa é você não acreditar no modelo de negócio do Netflix, achar que Amazon Prime, Disney Plus vão matar e você sair fora da empresa, perfeito. Agora, sair porque ela deu um trimestre ruim, que foi o passado, não foi nem esse, ou porque a cotação caiu muito, ou o mercado sabe de alguma coisa que você não sabe, o que isso é pouco provável se você estudou a empresa e os fundamentos, que os fundamentos não se perdem rapidamente, tirando casos excepcionais e esporádicos, você deve continuar com a empresa na carteira. Mas, Matheus, você não tem Netflix, vai colocar na carteira? E se eu tenho, como é que eu decido comprar ou não? Agora que vem a regra do rebalanceamento. Antes de eu falar para vocês se eu vou ou não investir no Netflix, vou explicar uma coisa antes, baseado nos nossos resultados, de como você poderia definir se você tem Netflix ou qualquer outra empresa. Por isso que essa aula eu acho muito legal, que não importa se você é sócio do Netflix ou não, se alguma empresa caiu muito na sua carteira, você consegue definir se você compra ela ou não, baseado nisso. E eu deixei essa aula em particular para fazermos isso, legal? Vou abrir aqui o nosso Excel dos resultados e vou explicar para vocês de trás para frente como é que você faz a definição do que você compra ou não, legal? Pessoal, aqui é a nossa carteira de investimentos, tá? Aqui nossas ETFs de estoques, ETF de REITs, nossas estoques que são nossas ações, e aqui os nossos REITs. Como é que eu defino o que eu compro, o que eu vendo? Quem já acompanha o outro quadro Encher na Carteira no Brasil, conhece essa regra do rebalanceamento que eu vou explicar agora. Eu vou abrir aqui para vocês a coluna oculta, que é o quê? Você tem que definir um peso ideal de cada ativo na sua carteira.
tem que definir um peso ideal, porque sem um peso ideal você não sabe o que comprar ou o que vender. Hoje eu vou definir com vocês o peso das stocks, tá? O peso das ações. A critério didático, vamos começar da seguinte maneira. Nós temos em carteira 11 ações. Netflix nós não temos, então não vamos contar na carteira. Temos 11 empresas. Se eu pegar 100% e dividir por 11... Opa, deixa eu dividir aqui que o teclado precisa ser ajustado. Se eu pegar 100%, que no caso é 1, e dividir por 11, ele vai me dar o percentual que eu deveria ter em cada empresa se eu colocar igual. Mateus, você coloca igual o peso em todas? Você está começando, você pode colocar o peso igual nas empresas, não tem nenhum problema em relação a você fazer isso. Tem zero problemas em você fazer essa estratégia. Depois você refina. Quem conhece o Brasil sabe que eu coloco pesos diferentes. Você pode começar simplesmente dessa forma. Por quê? Esse aqui é o peso ideal que eu queria ter na minha carteira, certo? Se eu vir aqui, colocar um filtro, dados, filtro, e organizar das empresas que eu tenho que comprar, quem que vai aparecer aqui? Isso aqui tá deve estar um pouquinho menos, né, cara, arredondamento, é um pouquinho menos que não colocou aqui. Eu deveria ter 9.1, tenho menos, então a ordem é comprar. Eu deveria ter 9.1, tô com 7, a ordem é comprar. Eu deveria ter 9.1, tô com 7.1, a ordem é comprar. Então eu vou comprar para balancear a carteira. Temos, por exemplo, o Facebook, que está com uma queda de 29%. Mas como nós aportamos mais nele, ele está com 15% da carteira. Eu não quero aumentar minha posição no Facebook. Eu estou muito exposto em Facebook já. Como eu quero 9, aqui é 14, aqui não aparece comprar. Agora, eu tenho aqui o Google, que está com uma queda de 11%. Eu queria ter 9.1, estou com 7. Então o Google é uma empresa que a gente pode, de fato, cogitar comprar. Ela está em queda, estamos precisando comprar para melhorar nosso preço médio. E também aparecem empresas, como é o caso, por exemplo, da Apple, que estão em alta e a gente vai ter que comprar, porque não estamos no percentual ideal. Como ela está muito próxima mesmo do 9.1, eu não vou comprar na Apple hoje. Temos a Domino's Pizzaria, que também está em queda, e precisamos comprar. Então são duas empresas que eu vou comprar e vou baixar meu preço médio. A Costco com 31% eu não vou comprar de alta. A Chipotle Mexican Grill também não vou comprar. A Fastenal, que é uma empresa maravilhosa, eu também não vou comprar. E as outras empresas como a Disney e o Facebook, que eu estou com uma exposição um pouco maior, eu não vou comprar. Entenderam como não é só a queda que te faz comprar, é você querer balancear o seu risco e ter todo mundo com 9.1. A mesma coisa vamos fazer com os REITs. Nós temos quantos REITs em carteira? Nós temos 9. Então, se eu pegar aqui 1 dividir por 9, ele vai me dar o percentual ideal de cada REIT na carteira. Legal? E já vê o seguinte, olha só que curioso isso daqui. Ó. Vem para cá puxar. Um puxou aqui. Aí, agora foi. Repare o seguinte, os REITs que eu vou colocar aqui para comprarmos também. Legal? Filtro e filtro. Vamos lá. Comprar, dizer até A. Reparem o seguinte, eu vou comprar um REIT que está com 34% de alta. Ele estaria muito perto também, então mesmo caso da Apple, está em alta, está muito perto, eu não vou comprar. Tento dar preferência de comprar os camaradas que estão em queda, porque assim eu consigo balizar o meu preço médio. Então, entre os camaradas que eu já tenho, são candidatos à compra, o DOC, DLR e o FRT. Por que os três? Porque eles são inclusive de setores diferentes, tá? Diferentes. Você naturalmente vai conseguir balizar a sua carteira. Mateus, e o O e o EXR? Bom, como eu não tenho um de retail, já que é o FRT, eu vou não comprar o O e o EXR eu vou comprá-lo sim, porque ele é um outro segmento, ele é um outro setor, então ele também cabe na nossa carteira. Então entenderam como que é o racional? E se eu tivesse Netflix na carteira, tivesse caído muito, naturalmente a carteira iria me dizer para comprá-lo. Simplesmente porque é assim que a regra do jogo funciona. Mas você vai colocar Netflix na carteira de fato? Já vou comentar isso com vocês. Vamos antes para a nossa análise da carteira que aconteceu no nosso mês. Entenderam essa regra aqui? Isso é muito importante. E, Mateus, você não vai pegar aqui e dividir igual? Não, porque ETFs eu vou fazer um pouco diferente. A maior posição nossa vai sempre ter que ser o VU. Depois eu explico isso com mais calma para não saturar a aula, tá? Então vamos lá. No comentário geral, pessoal, a gente sempre deveria começar por aqui a aula, tá? Eu mudei um pouco para vocês gostam da parte mais técnica antes e vamos começar por aqui. No seu patrimônio, sempre olhe se você aporta no Brasil ou no exterior. Definimos lá atrás que queremos no patrimônio 70% no Brasil e 30% no exterior. Nós já temos quase 15 mil reais no Brasil no quadro Mexer na Carteira e estamos no exterior com quase 737, o que dá
76,24. Então esse mês é mês de aporte no exterior. Lembrando que sempre vamos aportar no exterior e no Brasil para sermos didáticos, mas você poderia seguir essa tabela aqui, o que você definiu que você quer, para definir aonde vai o seu aporte do mês, legal? No nosso comparativo, nossos resultados, nossa carteira do mês de março para abril subiu 7,33%, o Ibovespa em reais subiu 2,28%, o Ibovespa em dólares valorizou 12%, porque o dólar continua a cair, e o S&P valorizou 6%. Nossa carteira tem uma performance um pouquinho melhor do que o S&P. No global, nossa carteira está quase no zero, recuperou todo o prejuízo que a gente tinha, enquanto que o Ibovespa está com uma queda de 5% desde o início da carteira, tá? O Ibovespa em dólar valorizou 9% e o S&P desde a data zero valorizou 8,8%. Na nossa regra do rebalanceamento, a gente precisamos aportar em REITs, ETF de REITs e estoques passaram um pouquinho. Para ser didático, vou aportar um pouquinho em estoques e vou aportar nos REITs. No próximo mês, aportamos em ETF de REITs, legal? E se formos olhar aqui o nosso resultado do mês pelo site, pela plataforma do Bull, vai ver o seguinte, que a nossa carteira, apesar de estar no zero em dólares, ela em real está com uma queda de, aqui ó, praticamente 8%. Por quê? O dólar desde janeiro desse ano vem se desvalorizando. Como o Bull computa em real, nossa carteira está no prejuízo em reais, legal? A gente foi comparar aqui com o Ibovespa, reparem que vai na contramão. O Ibovespa cai, os Estados Unidos tendem a segurar a bronca, o dólar sobe e a carteira sobe. Então isso tende a ser um zigue-zague contrário, porém os dois ascendentes. Vamos olhar nossas ETFs do exterior, elas acompanharam muito bem a nossa carteira. Os REITs tiveram uma performance um pouco superior à carteira no geral. E o que realmente puxou para baixo foram as stocks, principalmente Facebook e Disney. Vamos olhar aqui. Nossa carteira em termos de risco-retorno continua bem distribuída. Os ativos que mais nos deram retorno foram PSA, que é um REIT de galpões de storage, que você guarda as coisas individualmente. Seguido pela Costco do varejo, Chipotle Mexican Grill, rede de varejo de alimentações, varejo não, de fast food. Owell, um REIT de saúde, e os piores retornos estão no Facebook, na ETF de games, que é mais arrojada, por sorte temos pouco capital, e a Disney. E duas ETFs, Owell, que investe no mundo, menos Estados Unidos, e o VNQI, que também investe no mundo, menos Estados Unidos, que o mundo está sofrendo muito em conta dos receios da guerra. Perfeito? Então, pessoal, em termos de resultados globais, nossa carteira performou dessa forma. Vamos olhar aqui os nossos proventos. Cadê aqui? Nossos proventos. A gente é proventos a cada 3 meses. Recebemos no fim do ano R$25. Em fevereiro, março, R$8. E abril recebemos quase nada, visto que o exterior não é tão bom em pagar dividendos assim. Show, pessoal? Então voltemos agora para a nossa planilha e vamos responder a pergunta. Matheus, você vai aportar na Netflix alguma coisa? Sim, pessoal, eu vou aportar para mostrar para vocês o seguinte. Não estou aportando porque ela caiu, não estou aportando porque eu acho que é uma oportunidade, estou aportando nela simplesmente porque eu quero correr o risco como sócio da Netflix, que é uma empresa que eu acredito no modelo de negócio, apresentou excelentes resultados, inclusive no primeiro trimestre desse ano, não tenho na carteira o segmento e vou aportar nela como a única estoque que a gente vai aportar dessa de novidades. A gente vai concentrar o nosso aporte aqui, ó, nos REITs, porque é o que está precisando aportar. Então a gente vai pegar o nosso saldo em dólares, vamos colocar no FRT, no DLR, no DOC, no EXR, tá? Vou colocar tudo aqui em branco para vocês verem que fica bem mais fácil aportar nesses 4 ativos. Vamos adicionar com pouco capital a Netflix na carteira, para não dizer que não rebalanceamos nada, colocar um pouquinho no Google, que é o que está em maior queda, mais distante, precisando ser comprado. Então, nosso aporte do mês será Google, Netflix e estes 4 REITs maravilhosos. Perfeito? Então, vamos agora pegar o nosso celular. Esse aqui, para quem não conhece, é o dólar, meu cachorro. A gente vai aportar nos ativos do exterior. Vamos lá. Então, vamos lá. Temos 5 ativos e $105 para investir. Vamos investir $25 no Netflix e 20 em cada um dos outros REITs. Legal? Então, vamos lá. Comprar Netflix. Cadê aqui? É esse mesmo. Vamos dar colocar por valor. Eu quero comprar 25. Quero comprar $25 de Netflix. Confere. $25. É isso mesmo. Vamos lá e sim, mandar a ordem de $25. Eu vou confirmar. Mudou um pouco aqui o passfolio.
Mas estamos aí comprando ações do Netflix, esperar carregar aqui, vamos lá. Aí, te dar uma travada, então eu cortei para vocês ficarem esperando aqui 1 minuto. Então compramos ações do Netflix. A próxima ordem de compra nossa será o EXR, um REIT de self-storage, aqueles galpõezinhos que a gente acaba por ver no programa do Discovery, que está indo super bem na nossa carteira. É o parzinho do PSA, inclusive o nosso melhor ativo em termos de rentabilidade. Ele é um carinho um pouquinho menor, é um paralelo da Pardini para a Fleury. Vamos comprar agora aqui, valor em doletas, 20 doletas do EXR. Vamos lá comprar, mandar a ordem, ver se agora vai para ser mais rápido, confirmando a ordem. É importante, foi certo, compramos 20 dólares do EXR. É importante, pessoal, saberem que a gente tem que sempre comprar setores diferentes, acabar não concentrando muito, tá? Vamos pegar o FRT agora, um outro REIT bem interessante do setor de retail. O retail é o varejo, um REIT que performa super bem ao longo do tempo. Então vamos lá comprar aqui, também 20 dólares dele. Em setores diferentes, em momentos diferentes, a carteira tende a se proteger. E você pode sempre fazer a regra de percentual como você quiser. Eu coloquei aqui igualzinho, a gente depois lá na frente busca fazer a carteira ideal, bem melhor desenhada. Feito melhor que perfeito. Quero fazer na prática com vocês entenderem que está tudo bem fazer desse jeito. Os resultados vêm com o tempo. Próximo ativo é o DLR de Data Center, um setor que eu não vejo nenhum outro lugar para ir sem ser para cima. Vamos comprar agora o DLR, comprar 20 dólares dele também. 20 dólares de você, depois vai faltar apenas o DOC de saúde, que é um setor, um REIT também bem interessante. Chegou quase a passar um aperto por motivos operacionais no ano passado, mas ele se saiu muito bem, como a gente deve realmente provar que nenhum ativo você deve sair por causa de um trimestre ruim. Então, vamos lá, o último ativo agora aqui é o DOC, D-O-C. Legal? Vamos lá, abrindo aqui, DOC, cadê você? Physicians Health, você mesmo. Comprar, isso dá para comprar mais do que um, mas vamos lá, 20 doletas, tá? Lembrando que nos Estados Unidos não tem de 1 em 1, você pode comprar frações e ações dependendo da corretora. Enviada a ordem aqui, confirmado e sucesso. Feito, pessoal. Então, compramos todos os nossos ativos. Então, se você chegou aqui nesse ponto, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo quais ativos você gostaria de aprender a investir e lembrando sempre que você quer se aprofundar e aprender a investir com a minha metodologia que vem ensinando centenas de alunos ao longo do tempo. É o primeiro link aqui da descrição, conheça o Renda Passiva Vitalícia. É um curso com mais de 30 horas de conteúdo feito para ensinar você do zero pela mão, desde a base da educação financeira até montar uma carteira de ativos no Brasil e no exterior. Então, vejo você na próxima aula.